Sr. Vereador Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estava fora desta discussão, porque este era aqui um arrufo de namorados, porque na realidade, vamos lá relembrar as pessoas lá em casa. O PSD, que agora está coligado com o PS, antigamente estava coligado com a CDU e vocês tinham a coligação vodka-laranja, que era entre vocês, e nessa altura já o PSD era um parceiro fiável e já a coisa estava toda bem. Por isso eu estava aqui a assistir a ex-casais, com casais, nem estava metido nisto, não percebi a lógica da coligação connosco não há coligações. Coligações é uma coisa que é vossa, vocês têm um apêndice que se chama PEV, que ninguém sabe para que é que serve e que está ali na coligação, mas fazem coligações na geringonça com o PS, fazem coligações com a geringonça com o Bloco de Esquerda, mas depois não têm palavra, não cumprem as coligações, mandam governos abaixo. Portanto, é um partido extremamente confiável, mas a culpa é do Partido Socialista, porque o vosso fundador tinha uma barreira vermelha claramente com o PCP, que entretanto vocês ultimamente decidiram quebrar isso e agora aturem-nos, porque vocês é que têm que os aturar. Mas estes favorecimentos, quando vêm aqui falar dos favorecimentos e dos negócios mal explicados, lá está, aqui só assim, tirar umas notas curtas, já se falou aqui hoje, Romeu e Julieta, uma marracha ali em cima, que nunca serviu para absolutamente nada, comprado por um valor que é uma vergonha para o município e que, segundo o Sr. Vereador Paulo Piteiro e o Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares, era o que faltava, vocês terem esse tupete de vir aqui questionar o que quer que seja. Mas podemos falar de mais de decisões que vocês tomaram que beneficiaram muitos privados. Olha, a questão dos contentores, o Sr. Vereador Tiago Matias conheces bem, a coisa que estava tudo tratado, um outdoor ali em Sentiria da Azóia, a dizer a CDU conseguiu tudo e mais um par de botas, não conseguiu absolutamente nada, ficou para resolver depois. Mas fica também por esclarecer o acordo aqui com o Lidl, a maneira como fizeram ali o acordo com o Lidl, como cederam os terrenos, que também beneficiou os privados, que lá foi uma coisa, que o promotor lá conseguiu fazer o que quis, havia ali 5 milhões de euros que ia depois para o Estado Municipal, o Estado Municipal, entretanto, tivemos que ser nós agora a valorizar nos 10 milhões de euros para pagar, porque os 5 milhões de euros nunca houve, nunca se resolveu absolutamente nada. Se puxarmos a K7 mais atrás, ainda íamos à cedência de terrenos ao IKEA, e à forma como fizeram a cedência de terrenos ao IKEA, que também julgo saber que é um privado, acho que aquilo ainda não foi tomado pelo Estado sueco. Podíamos ainda voltar mais atrás e ir à questão da HCI no bairro da Petrogal e àquilo que é Adão Barata, que dá o nome aqui ao parque. Olha, o parque que já agora aproveitava, o Sr. Vereador Nelson Batista, já com tantas obras, ainda agora foi ali fora, a relva está toda por cortar, podia aproveitar também para fazer a inserção disso na listagem de tarefas que tem que cumprir. Portanto, eu estava aqui a assistir a isto. Precisamos de operacionais, é contratá-los e pagar bem às pessoas, que era o que vocês deviam fazer. Depois, para além disso, olha, e precisando de operacionais, podíamos falar dos carros que estavam parados todos no Chimar, contratados a privados e que estavam todos parados no Chimar. Pois, no meio disto tudo, eu estou aqui quieto, veio-se meter comigo, olha, tenho que falar e tenho que lhe explicar que estas questões das ligações que não se percebem, das coligações que não se percebem, do favorecimento do privado, é algo que ao longo dos últimos anos, de facto, tem manchado, em alguns casos, para não entrar em casos que já foram também discutidos, conhecidos pelo gênio das lâmpadas e coisas do género, não vale a pena entrarmos por aí, é uma questão que é concreta, porque vocês sabem perfeitamente como é que foram gerindo, não venham meter o chego ao barulho, porque há uma coisa que é certa. Vocês os três já governaram o município, nós temos 5 anos de existência e ainda não governámos, ainda, lá chegaremos. Nessa altura, quando assim for, o que tiverem para atacar, ataca. Agora não nos metam no meio das vossas guerras, porque isto são arrufos de namorados e de casamentos com os quais nunca tivemos, nem nunca estaremos. Porque há uma coisa que pode ter a certeza, convosco nunca faremos coligação nenhuma, até porque vocês estão em fase de extinção e não sei se chegam, quando nós chegarmos ao governo eu creio que vocês já não existem. Continuar atuante, continuar a lutar por uma sociedade diferente, muito diferente daquela que esta direita almeja para o nosso país. Muito bem, então está Vereador Bruno Nunes, Vereador Vaz Toguinha e depois eu fecho o ponto. Vereador Bruno Nunes. Sr. Presidente, eu até podia fazer um ponto de ordem, era só para questionar o que é que foi levantado de suspeitas e considerou que eram todos uns criminosos. Está a falar referente a qual ponto, que é para eu me poder defender? Toda a intervenção do Sr. Presidente. Eu peço suspensão dos trabalhos para ir buscar documentos relativos ao bairro da Petrogal para de uma vez por todas serem distribuídos nesta Câmara. Sr. Presidente, obrigado e agradecer a suspensão dos trabalhos. Quando se fazem acusações, as acusações que eu fiz, e não entrei em questões como a obra do Caneiro, mas quando falamos em questões, por exemplo, de Romeu e Julieta, é uma questão que é pública, foi acompanhado, foi gravado, e todos sabemos os valores para o qual foi comprado e que até hoje nunca se conseguiu resolver aquele problema. A questão dos contentores também é clara.
a propaganda pública, as notícias que vieram ao público, em relação ao negócio da HCI, que eu já falei deles diversas vezes, e que os seus vereadores da CDU ficam sempre muito indignados, e eu avisei que durante algum tempo, que achava que um dia devia ser clarificado e que mais tarde ou mais cedo a população tirará as suas conclusões e, obviamente, quem quiser ir assistir, tira as suas conclusões. Peço desculpa por me alongar no tema, mas vai ter que ser clarificado. O bairro da Petrogal foi inicialmente construído para satisfazer a necessidade de habitação para os trabalhadores da empresa. Mais tarde, esta empresa, por considerar que não deveria negociar no ramo imobiliário, fez, dentro da mesma torre, nas Torres de Lisboa, o subestabelecimento da representação para a negociação dos imóveis para uma imobiliária que estava dentro da mesma torre, 2 pisos abaixo, em que o administrador dessa imobiliária, eu estou apenas a falar de factos, cada um tirará as suas conclusões. O administrador dessa imobiliária, António Mexia, era ao mesmo tempo o responsável da Petrogal. Chegamos à altura em que são passados uns contratos e são assinados uns contratos entre a imobiliária, a Petrogal e a Câmara Municipal de Loures, gerida à data por Adão Barata, do Partido Comunista Português. E os contratos que aqui constam têm um contrato de sua empreitada com uma empresa privada, HCI, que coloca 3 faces e que diz que a HCI ficará com o posse total do bairro, que hoje está avaliado em largos milhões de euros, e vimos a inflação, a especulação imobiliária que ali está, para a venda de todas as frações e que a HCI ficava proprietária daquele bairro e, em troca disso, teria que cumprir perante a Câmara Municipal de Lisboa, de Loures, 3 fases de construção, que está aqui o caderno de encargos, e estão aqui tudo o que tinha a ser feito, ainda está em escudos, mas está. Ora bem, destas 3 fases, a HCI nunca completou sequer a primeira. No entanto, a Câmara Municipal de Loures, através de Adão Barata, decidiu ceder e ser a própria Câmara a substituir-se ao privado, honorando a Câmara Municipal a fazer tudo o que tinha a ver com as infraestruturas públicas e de zonas comuns, honorando a Câmara Municipal e beneficiando claramente o privado. Neste contrato está estabelecido também que a HCI teria direitos de construção de superfície na zona onde está atualmente o campo do Badelense. Em missiva enviada à Câmara Municipal pela HCI 15 dias antes das eleições autárquicas, a HCI considera que é injusto ter o direito de construção naquela zona e pede à Câmara Municipal que retire os direitos de construção no campo do Badelense e que ceda licença de construção para algo que nós já discutimos aqui tanto, que são as famosas moradias na várzea do bairro. Esta decisão honorou a Câmara Municipal. Até há pouco tempo tivemos um problema sério, ainda sobre a gestão CDU no mandato anterior. O Sr. Vereador Tiago Matias teve uma situação que houve uma indignação por parte da população, que inclusive a Câmara Municipal de Loures, no mandato anterior, mandou vedar o espaço para evitar que os moradores entrassem. Depois, entretanto, a Junta de Freguesia de Santiria da Azóia, São João da Talha e Badela entrepôs uma providência cautelar para tentar impedir a construção. Criou um problema sério ali. Esta decisão de passagem de direitos de construção e de benefícios sem se entender bem porquê ao privado, ao retirá-lo do campo do Badelense e passar para a várzea para construir as cerca de 90 moradias, foi uma deliberação tomada numa reunião de Câmara Municipal de Loures uma semana antes de Adão Barata sair da presidência da Câmara. Todos os documentos estão aqui, todos os documentos são claros e, portanto, quando dizemos que o vereador do Chega vem para aqui acusar de casos, que fica sempre no ar, que existem anátemas e que existe isto e que existe aquilo de difamação, já tentei discutir este assunto diversas vezes, os documentos estão aqui,
Se alguma das bancadas, se algum dos seus vereadores os quiser, não terei qualquer problema em pedir aos serviços, desde que os devolvam de imediato, que façam fotocópia dos documentos e que os entreguem. Não estão aqui as atas da Câmara, porque não estavam dentro do meu carro, mas existem as atas da Câmara onde foram tomadas as deliberações por parte da CDU que autorizou esta mudança. Chegamos ao final deste negócio e percebemos que, contas por alto, o promotor imobiliário, que não fez praticamente nada no bairro e que foi a Câmara a fazer, beneficiou com as vendas das casas de aproximadamente 10 milhões de euros. Portanto, quando lançamos os anátemas, temos que perceber do que estamos a falar. E temos que perceber que durante os últimos 2, 3 anos a situação do bairro da Petrogal foi muito batida. Inclusive, os moradores da Petrogal sabem deste assunto, os mais antigos pelo menos, e isto determinou que, inclusive, é do conhecimento público e de quase todos os vereadores aqui presentes, de uma das tentativas de quase manifestação, comício por parte de um ex-presidente da Câmara, que se colocou em cima de uma caixa de fruta para tentar falar dentro do bairro da Petrocal e as coisas iam correndo mal, porque a própria população já não queria ouvir porque se sentia enganada com o que tinha sido feito. Apesar das tentativas de manipulação da Associação de Moradores do bairro da Petrogal, em que se tentou politizar aquela situação, a história é só uma. Eu peço-lhe, Sr. Presidente, que seja retirado cópia e que seja entregue, pelo menos assim, se as outras bancadas quiserem, estou à vontade também, que seja averiguado até às últimas consequências e mais. Considero que se isto que está aqui coincidir tudo com a realidade e não existir nada para além disto, porque não nos podemos esquecer que no mandato anterior foi colocada uma espada em cima da cabeça de todos os vereadores que aqui estavam no mandato anterior e que lhes foi dito que ou aceitavam o negócio que aqui estava feito ou seriam responsabilizados judicialmente e pessoalmente por um valor de 4 milhões de euros. E foram todos obrigados a votar com uma pressão, foram obrigados e vocês votaram com uma pressão que vos foi transmitida. Considero que se este negócio, a juntar ao longo dos anos, com todos os desenvolvimentos que teve, com a conclusão de, no mandato anterior, Bernardino Soares ter colocado a espada em cima da cabeça dos vereadores que aqui estavam presentes, que tiveram que votar favoravelmente com a ameaça de que ficariam responsabilizados judicialmente de forma pessoal, considero que se isto for verdade, inclusive até o nome do Parque da Cidade devia ser retirado a Adão Barata. Porque é uma vergonha. É uma vergonha o que aqui está. E, portanto, peço, por favor, Sr. Presidente, desde que me seja devolvido de imediato, que sejam os serviços a retirar uma fotocópia disto, entregar ao Sr. Presidente, depois o Sr. Presidente, se assim entender, o que faça circular pela Assembleia. Muito obrigado.